gente, aqui é o professor Luiz, professor de Química. A gente vai resolver alguns exercícios sobre o último assunto que a gente começou a estudar, que é o assunto lei de Hess, a termoquímica. E a principal parte aí do conteúdo, né, o principal conteúdo dessa unidade. O que a gente vai fazer é encontrar a variação de entalpia das reações a partir de reações intermediárias. Tá? Para isso, a gente vai verificar quais são os componentes da reação, quais são as moléculas que estão reagindo, verificar as moléculas que aparecem menos. Normalmente, a gente deixa aquela que aparece mais, no caso, o oxigênio e o hidrogênio, por último, para poder a gente verificar e manipular essa reação. O que a gente vai fazer algebricamente, mexer com as equações termoquímicas. Tá? Para isso, a gente vai comparar a reação que ele vai pedir, que ele quer saber o ΔH, com as equações intermediárias que tem o valor do ΔH. Então, aqui nesse exercício número 1, a gente tem duas equações intermediárias, que é a equação 1 e 2. Vamos dizer assim. Essa daqui vou chamar de equação 1 e essa outra aqui de baixo é a equação 2. A equação que ele quer saber o ΔH é essa daqui, essa de cima. Ele quer saber o valor do ΔH dessa. E para isso ele dá duas equações intermediárias, 1 e 2. E é possível encontrar o ΔH dessa reação a partir dessas duas aqui. Como é que você vai fazer isso? Você vai observar cada um dos componentes e vai manipular as equações de baixo. Tá? Como você tem três moléculas aqui, né? CO, O2 e CO2, e só tem duas equações intermediárias, então você vai ter que excluir, ou melhor, você vai ter que deixar por último dessas três moléculas que estão aqui. Então você vai escolher, por exemplo, o CO gasoso e o CO2 gasoso e verificar nas equações abaixo para saber o que vai acontecer. No final, se tiver tudo correto, você não vai precisar observar o O2. Tá? A lei de Hess fala que o que importa são os estados iniciais e finais. O intermediário não vai importar, no caso. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro você observa o CO, tá? Esse é o monóxido de carbono gasoso, e vai olhar nas equações intermediárias aonde o CO está, né? Onde é que ele se encontra, se é na equação 1 ou na equação 2. E vai ter que modificar a equação 1 ou a 2 para o mesmo estado do CO na equação que ele pede. Então, se o CO está do lado esquerdo, você tem que manipular as equações de baixo para que o CO fique do lado esquerdo. Se o CO tiver 1, você vai ter que manipular as equações de baixo para que o CO tenha 1. Então, você vai fazer essa manipulação das equações com todas as moléculas. Só que nesse caso aqui, como só tem 3 moléculas e 2 equações, basta você mexer uma vez com cada uma delas e já vai dar a conta correta. Tá? Então, no caso, a gente vai mexer com CO e vai mexer com CO2. Tá? Por quê? Porque o O2 ele aparece mais de uma vez, então vai ficar mais difícil você manipular o O2. É mais fácil manipular aquele que aparece uma vez, porque no final se encaixa. Tá? Então, o que é que você faz aí? Observe o CO. O CO ele se encontra na equação 1, só que o CO na equação 1 ele está do lado direito, né? Está após a seta. E na equação que a gente quer, que é essa equação de cima, ele está do lado esquerdo. Então, o que é que você vai ter que fazer na equação 1? Na equação 1 você vai ter que inverter, trocar de lugar cada um dos componentes. O que está na esquerda vai para a direita, o que está na direita vai para a esquerda. Então aqui, você inverte a equação. Quando você inverteu, não multiplicou e não fez mais nada, você já não precisa mais mexer na equação 1. Só inverte e beleza. Você agora vai olhar a equação 2 e vai procurar o CO2 e não o O2, porque o O2 aparece nas duas.
Fica mais difícil você manipular as duas ao mesmo tempo. Então você olha o CO2, verifica que na equação 2 o CO2 está do lado direito e aqui está do lado direito e tem a mesma quantidade, 1 para 1. Não precisa fazer nada. Então aqui você vai manter. Tá? A equação 2 você mantém. Tá? A equação 1 você inverte e a equação 2 você mantém. Então vamos ver como é que fica. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Você vai ter que fazer a inversão da equação 1. Vamos lá. Vamos inverter aqui a equação 1. Então aqui vai ficar, na equação 1, vai ficar o CO gasoso. Vai botar a seta. Quem é o outro aqui? Esses dois aqui, ó, C, CS, CS e O2. CS e O2. CS, que é carbono sólido. Carbono sólido mais meio mol de O2. Pronto, se inverteu. Quem é o ΔH? O ΔH, ele era menos 110. E agora, quando você inverte... Quando você inverte, ele fica mais 110, porque essa é uma das consequências da lei de Hess. Pronto, inverti a equação 1. E o que é que vai fazer com a equação 2? Com a equação 2, você vai repetir, vai manter. Então aqui vai ficar CS mais, deixa eu ver se é meio O2 ou é um O2. Então aqui você bota um O2, pega aqui. O2 gasoso, seta, CO2 gasoso e o ΔH você repete o que está aqui. O que está aqui é menos 393,5. Então aqui você bota menos 393,5. Pronto. No final você vai ter que somar a equação 1 com a equação 2. Como assim somar? Somar é eliminar aqueles que estão em lados opostos e repetir aqueles que estão sozinhos no mesmo lado. Então, se você verificar, essa equação aqui, na 1, tem o CO desse lado. Na equação 2, tem o CS e o O2. Então, você soma esses três aqui. Do lado de lá, tem o CS, o O2 e o CO2. Mas se você reparar, o CS aparece tanto na de cima quanto na de baixo, em lados opostos. Então, quando você somar, esse aqui vai eliminar com esse, porque tem a mesma quantidade e estão dos lados opostos. Então, você não precisa escrever ele. A outra situação é com o O2. Quando você tem meio O2 aqui, 0,5 O2, e tem 1 aqui, no final você vai ter um saldo de meio desse lado. Tá? Então, esse aqui você corta, mas não elimina todo. Aqui vai sobrar ainda meio O2. Então, o que vai sobrar aqui é o CO gasoso mais meio de O2 gasoso, seta. E aqui vai ficar somente o CO2 gasoso. Tudo isso para você encontrar o ΔH. Você vai somar 110 com 300 menos 393,5. Para não errar a conta aqui, eu vou usar a calculadora, só para não errar. Tá? Errar o resultado ali, menos 393,5 mais 110, vai dar 283, menos 283,5. Dá com as unidades, tá? Essa é uma aplicação da lei de Hess, tá? As consequências da lei de Hess. Na próxima aula a gente traz outra atividade sobre esse tema que é bem importante aí para a gente, tá? Até mais.